Obadias, os 12 profetas menores, que é o versículo 17, versículo 15 ao 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Venha participar da nossa escola bíblica. Começamos agora essa semana. Foi o máximo. Quem fez escola bíblica? Amém. 3 pessoas fizeram, tá? Muita gente, tá? Vamos lá, Marisa, vem com nós aqui. Obadias 15 ao 21. Boa noite, irmãos. Vamos ver isso então. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes na descendência de Esaú, declara o Senhor. E no Negueb se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus, até Sarepta. Os exilados de Jerusalém estarão em Serafade, ocuparão as cidades do Negueb. Os vencedores subirão o monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Obrigado, Fabíola. Eu errei, né? Era a Fabíola que hoje foi Vanessa, Fabíola. Obrigado, Fabíola. Vamos orar. Pai, obrigado pela Santa Escritura infalível que vai tocar nosso coração hoje, Deus. Deus, que essa palavra possa hoje mexer com o nosso emocional, com a nossa mente, nossa visão de vida. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco a partir da Tua misericórdia, que é maior do que a nossa incredulidade, falha. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Muito bom, então. Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação. Hoje nós concluímos, né, nos últimos 2 domingos temos estudado no Obadias. Então a gente vai dar uma recapitulada e daí partimos sobre hoje, né? Qual é o tema da mensagem de hoje? Está aqui no slide. Ó. Só os inteligentes podem ver. Quem está vendo? O título da mensagem de hoje é O Dia do Juízo Final. O Dia do Juízo Final. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o juízo final. Bom, para nós entendermos esse livro, o livro de Obadias, já falei isso, mas é só a nível de recapitulação. Gênesis 12. Gênesis 12, nós temos um homem lá, seu nome ele era Abraão. Abrão, depois vou mudar para Abraão. O Abraão, ele tem um filho. O nome do filho do Abraão era Isaac. O Isaac tinha uma mulher. O nome da mulher do Isaac era Rebeca. E a Rebeca, ela ficou grávida de gêmeos. O mais velho se chamava Esaú e o mais novo se chamava Jacó. De Jacó viria o povo de Israel. Por isso que às vezes a Bíblia chama Israel de Jacó, de forma figurada. Porque Jacó gera o povo de Israel. O Esaú, ele gera o povo de Edom, que aparece nesse texto de Obadias. Os edomitas. Então eram povos diferentes, mas eram povos irmãos. Então, assim aconteceu. O Jacó, né, que é o filho da Rebeca, o mais novo, que é de onde vem Israel, ele gera 12 filhos, tá? E desses 12 filhos virão as 12 tribos de Israel, tá?
Num outro momento eu explico um pouco melhor a questão dos levitas e de que de José saiu Efraim e Manassés e tal. Mas de forma que, a nível púlpito, vamos colocar assim: dos 12 filhos de Jacó, vêm as 12 tribos de Israel. Tá? Então, quando o livro de Gênesis termina, ele termina, quem lembra aqui, com o reencontro do Jacó, do José, com os irmãos dele que jogaram ele no buraco. Ele não tinha reconhecido ele inicialmente, mas ele já era um faraó, já era um ajudante do faraó, um grande homem. Termina o livro de Gênesis, tá? Aí a gente vai para o livro do lado. O livro do lado do Gênesis se chama Êxodo. E aí quando a gente encerra Gênesis, tem uma família. Quando a gente vira a página para o Êxodo, tem uma nação, um povo. Porque aquela família virou um povo. Só que esse povo ele era escravo no Egito, né, do faraó e tal. E então Deus levantou um homem para libertar o povo do Egito. E o seu nome? Moisés. Quem viu a novela da Record? Era Moisés, tal. E o Moisés, ele vai libertar o povo do Egito. E ele liberta o povo do Egito, ele abre o Mar Vermelho. E em Êxodo capítulo 20, ele entrega para Israel os 10 mandamentos. O pessoal que está fazendo curso comigo, está aprendendo sobre os 10 mandamentos, entrega os 10 mandamentos. Apesar de Moisés ser um grande homem de Deus, apesar de Deus estar provendo muita coisa para aquele povo foi reprovado aos olhos de Deus. E Deus disse para Moisés e para a geração dele que eles não entrariam na Terra Prometida, mas quem entraria na Terra Prometida eram os jovens de 20 anos para baixo. Esses é que entrariam, liderados por Josué e Caleb. E então nós adentramos o livro de Josué. No livro de Josué, então, nós temos a gurizada, o ministério de jovens para conquistar a Terra Prometida. Por 3 vezes, Deus diz em Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. Então, porque era uma missão muito difícil. Então, nós cantávamos, anos atrás, né, na igreja, aquela música: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Só a Margarete agora. Não quer. Tá? Então, o que essa música está contando? Está contando sobre a conquista da Terra Prometida. E que eles iam indo. Só que você vai lendo o livro de Josué e você vai vendo que ao invés deles conquistarem toda a Terra Prometida, eles conquistam uma parte e a outra parte ele começa a fazer acordo com os povos que Deus disse para não fazer. E então, eu não sei se você sabe, uma curiosidade bíblica: até hoje Israel nunca conquistou toda a Terra Prometida. Israel nunca conquistou, nem no tempo de Davi, ele nunca conquistou, por causa disso. Então, eles fazem os acordos, o livro de Josué, e a vida segue, né? Vida segue e tudo mais. Estou assistindo uma coisinha aqui, ó, só um pouquinho. Deixa eu ajustar aqui. O meu é o 1, né? É o 2? Aqui. Som. Volume aqui. Som. Aí, tá bom, maravilhoso. Então, aí, quando já não tá? Tá. Aí eles estão no livro de Josué, eles estão indo lá, tá tudo muito certo, tudo muito bom, e a vida segue. Eles vão vivendo a vida deles. E então, no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, você tem, então, o 4º rei da nação de Israel. O primeiro rei, vocês estão me ouvindo bem o microfone? Tá. O primeiro rei de Israel, qual é o nome dele? Primeiro rei? Saul, muito bom. Segundo rei? Terceiro rei? Que é? Salomão, gente. 4º rei? Roboão. E o Roboão, já no início da monarquia dele, ele já foi um mau líder. E então, as 12 tribos de Israel são separadas. 10 tribos vão para cima com Jeroboão, e aí vira o reino do norte, o reino de Israel, e a parte de baixo chama-se reino de Judá, ou reino do sul, liderada por Roboão. Então, no ano 722, vem a ira de Deus sobre o reino do norte.
Mas no ano 586, que é o livro do Obadias, vem a ira de Deus sobre o reino do sul. Deus levanta uma nação, o nome dessa nação é Babilônia, e a Babilônia, debaixo da profecia de Jeremias, ia exilar o povo de Israel, o povo de Judá mais precisamente, por 70 anos. E assim aconteceu. A Babilônia entrou e ela exila o povo. E agora, dentre os exilados, estamos com Obadias. Obadias, então Deus levanta aquela voz profética, não para falar necessariamente para a Babilônia, mas para falar principalmente para Edom, que era o povo irmão, que ao invés de pelo menos não atrapalhar, foi lá e ainda ajudou os babilônios, como diz no versículo 10, a massacrar os próprios irmãos. Agora nós vamos, feito todo esse pano de fundo da Bíblia como um todo, nós vamos analisar a estrutura do livro. Versículo 1 ao 10 é a parte A do livro de Obadias. Nessa parte fala por que Deus iria condenar o povo de Edom. No versículo 3, o primeiro motivo é a sua arrogância, a arrogância do seu coração. O segundo motivo encontra-se no versículo 10, que é em relação à sua violência. Eles fizeram um massacre, essa é a palavra que aparece no versículo 10, contra o próprio irmão. Terceiro lugar, a deslealdade, que também se encontra no versículo 10. Parte B, versículo 11 ao versículo 14. Do 11 ao 14 nós temos como que os edomitas fizeram o massacre que fizeram. No versículo 12, nós estudamos semana passada, foram as emoções ímpias, onde o próprio profeta Obadias fala no versículo 12 que os edomitas não deveriam olhar com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Então, em primeiro lugar, são as emoções ímpias, vocês lembram disso? As emoções ímpias. Em segundo lugar, palavras ímpias também, no verso 12. E terceiro lugar, verso 13 e 14, atitudes ímpias. Agora, nós entramos na noite de hoje, do versículo 15 ao versículo 21, para falarmos sobre a última parte do livro de Obadias, que fala sobre o dia do Senhor. A expressão o dia do Senhor aparece no versículo 15. E o Obadias fala que o dia do Senhor estava próximo. Mas interessante, ele não fala que o dia do Senhor estava próximo para Edom, mas ele fala, verso 15, que o dia do Senhor estava próximo para todas as nações. Então ele está falando do juízo final. Então nós temos que olhar esse texto com muito carinho, porque esse texto não era apenas para aquela época. Obadias escreveu esse livro para Gravataí. Amém? Escreveu esse livro para Gravataí, para Porto Alegre, ele nem sabia, mas ele era um porta-voz de Deus, ele não é Deus, ele é o porta-voz de Deus. E os profetas nos deixaram as profecias e todas elas vão se cumprir. Hoje eu comentarei para você uma profecia que se cumpriu no livro de Obadias, e você vai ficar apavorado como Deus não é. Então a mensagem de hoje ela é importante para crentes e para os ímpios. Para os crentes, por que ela é importante? Porque eu vou falar hoje sobre o dia do Senhor, o dia do juízo final. Ela é importante porque geralmente os crentes têm medo do juízo final. Crentes têm medo do arrebatamento. Crentes têm medo de morrer. Crentes têm medo da vinda de Jesus. Mas não deveríamos ter. Sabem por quê, irmãos? Porque nós, quando cremos em Jesus, podemos ter certeza da nossa salvação. Certeza absoluta, porque a salvação é dada por meio da fé. Então, se Jesus voltar, se o arrebatamento chegar, se o juízo final chegar, nós não temos que ter medo, porque Deus vai, como nós cantamos, Ele virá nos buscar. O dia do juízo final é o melhor dia da sua vida. O melhor dia da sua vida não é o dia que você conheceu esse homem maravilhoso que está aí. Que homem maravilhoso, pastor. Vamos especificar essa mensagem, né? O dia mais maravilhoso da sua vida não é o dia que você descobriu que ia ser mãe. O dia mais maravilhoso da sua vida não é o dia que você descobriu que ia ser vó. O dia mais maravilhoso da sua vida será quando os céus se abrirem e Jesus voltar para te buscar. E esse será o maior dia da sua vida. Melhor, porque você conhecerá aquele que disse haja luz. Você conhecerá face a face aquele que deu seu único filho para que você estivesse aqui nessa noite e domingo que vem aqui ceirando. Então, bendito seja o nome do Senhor. Não tenha medo. Romanos 8. Nem a morte, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Né? Mas
nem tudo são flores. Então essa mensagem também é importante para os ímpios. Nosso pai que ainda não é batizado, nossa mãe que ainda não é batizada, é a nora, é o genro, é aquele amigo que você deve a sua vida a ele. Foi uma pessoa muito importante para você, mas não quer saber nada de Deus. Pois é, essa mensagem é importante para ele, e você tem que aprender ela direitinho, para que você fale do seu jeito, dentro da sua abordagem, mas você fale o que a Bíblia diz, porque o juízo final existe, ele é uma realidade e ele está próximo. E o inferno é real, a ira de Deus é real, e tudo isso é real, e a gente tem que pregar tudo. Muito bem, então nós vamos ver o que nós aprendemos e podemos extrair do verso 15 ao versículo 21. Primeiro lugar, nós aprendemos que o dia do juízo final será um dia de castigo dos ímpios. É um dia de castigo dos ímpios. No versículo 16 aparece o verbo beber. O verbo beber traz o sentido de satisfação. O Obadias fala que as nações beberão. Elas beberão sem parar. E elas beberão até o fim. Mas depois que elas beberem, será como se elas nunca tivessem existido. O que ele quer dizer com isso? O que o Obadias quer dizer quando ele diz que as nações beberão sem parar, beberão até o fim, depois será como se elas não tivessem existido? Irmão, a palavra beber, o verbo beber, tem o sentido no livro de Obadias de satisfação. Lembrem do verso 12, a satisfação. Eu vou falar uma coisa que vai te escandalizar, mas eu tenho que ser fiel à Escritura. Deus permitirá a injustiça até a vinda de Jesus. Deus permitirá a injustiça até a vinda de Jesus. Até Jesus voltar, Deus permitirá que os governantes sejam maus. Até a vinda de Jesus, Ele permitirá leis injustas. Até a vinda de Jesus, Ele permitirá que os maiores destruam os menores. Até a vinda de Jesus, Ele permitirá a desigualdade social. Até a vinda de Jesus, Ele permitirá que pessoas morram de forma inocente. Ele permitirá. E para nós isso às vezes é revoltante. Eu entendo isso. Mas Deus traz uma palavra de juízo aqui. Ele fala no versículo 16, que após eles beberem, após eles sentirem toda essa satisfação de fazer o mal, eles serão condenados, e será como se eles nunca tivessem existido. Haverá uma condenação para aqueles que trilharam o caminho do mal, o caminho do pecado. É interessante que quando a gente lê o livro de Obadias, a gente pensa que está aí, e Edom não vai entrar nessa conta aqui, entra sim. No versículo 15, o Obadias fala que a maldade de Edom recairia sobre eles. Então sim, eles fazem parte dessas nações, do verso 16. Irmãos e irmãs, o nosso problema hoje é que nós estamos tentando vender Deus. Nós estamos tentando vender Deus. Então, como é que é vendas? Eu não sei como é que é vendas. Eu nunca vendi nada. Eu vendi uma vez eu trabalhei numa fruteira. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu pretendo morrer com essa história comigo, tá? Mas eu trabalho... não interessa. Então, mas o vendedor... Geralmente, quem aqui é vendedor me ajuda aí? O vendedor, para ele vender, ele tem que fazer basicamente duas coisas. Exaltar as qualidades do produto ou do serviço e ocultar ou amenizar os pontos fracos. Então, essa é basicamente a técnica de vendas, né? Tu exalta os pontos fortes do teu produto ou serviço e ou ameniza ou oculta os pontos fracos. Por quê? Porque você tem que ser persuasivo, você tem que convencer o outro a comprar o teu produto. Sabe o que acontece? Nós evangélicos pegamos esse princípio e temos usado isso na igreja para evangelizar. E temos usado isso para pregar o evangelho. Nós falamos que Deus é bom. Falamos que Deus é graça. Falamos que Deus tem o seu filho. Falamos que Deus é fiel. Falamos que Deus cura, que Deus liberta, que faz milagres. Mas não falamos que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado.
Não falamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Não falamos as partes, como o livro de Obadias, verso 16, que fala que Deus permitirá que os ímpios bebam, até que chegue o dia da sua condenação, quando não existirão mais. Como será como se não existissem mais? Nós ocultamos para que eles venham para a nossa religião, para a nossa igreja, para que a igreja cresça. Irmãos, a nossa igreja não pode crescer de qualquer maneira. A nossa igreja não pode crescer debaixo de qualquer discurso. Nossa igreja tem que crescer falando de Deus e do diabo, do céu e do inferno, da santidade e do pecado, chamando as pessoas em qualquer idade ao arrependimento, porque sem santidade ninguém verá Deus. Nós precisamos falar para os nossos parentes, para os nossos amigos, que Jesus está voltando e que aquele que confessa Cristo como seu Salvador, aquele que se reconcilia com o Pai através da obra do Filho, esse não tem problema nenhum com o arrebatamento, não há problema nenhum com o dia do juízo final. O problema dele é se ele não crê, se ele despreza Jesus. Pessoas abraçam a idolatria e não abraçam a Jesus, abraçam a imoralidade sexual e não abraçam a Jesus, abraçam uma vida de ódio, de raiva e assassinato e violência, mas não abraçam a Jesus. Mas um dia Jesus voltará. Então nós temos que parar de querer vender Deus como um produto. Deus não é um produto. O nosso Deus tem ira. Ele tem ira, ele tem o inferno. O inferno não é do diabo. Tom e Jerry te ensinou errado. O inferno é de Deus. Nada é do diabo. A única coisa que é do diabo é a mentira. É a única coisa, o diabo não tem nada. Tudo é de Deus. O diabo é de Deus. Tudo é de Deus. Porque o nosso Deus é soberano. Deus é soberano, irmãos. Tudo está nas mãos de Deus. Então, esse Deus que é amor, ele também está irado com a geração, com as gerações e nações. E o dia do juízo vem. E conforme o Obadias, versículo 15, esse dia está próximo. E é isso que nós temos que falar. Segundo lugar, nós também temos que falar, verso 17, temos que entender que o dia do juízo final traz a herança dos salvos. Amém, irmãos? Traz a herança dos salvos. A expressão que aparece no verso 17 é a expressão descendência de Jacó. É a expressão que aparece ali, verso 17. Descendência de Jacó. Mas quem é que é a descendência de Jacó? No início do verso 17 explica. São aqueles que escaparam. Quem é que escapou? Do que Obadias está falando? Ele está falando do exílio da Babilônia. Está dizendo para os edomitas. Está dizendo para os judeus. Está dizendo para a Babilônia. Esse exílio não vai nos matar. Haverão judeus que vão escapar disso aqui e nós vamos chegar na herança. Então, nós temos que trazer isso para nós, irmãos. O mundo não vai nos matar. O mundo não vai destruir a igreja. Sempre haverá um remanescente, diz Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Sempre haverá um remanescente. Deus é fiel ao seu povo e nós vamos chegar na terra prometida. Nós vamos chegar na terra prometida. Agora deixe eu falar para você o seguinte. Tu já imaginou a cara da Babilônia, ou a cara dos edomitas, quando o Obadias falou isso? Olha, nós somos escravos, né? A gente é... Qual é aquela personagem que era escrava? Muito bom, a irmã tá boa, né? Então, a escrava Isaura, irmãos, né? Então, o Obadias, ele é um escravo Isauro. E ele está lá escravo, né? Da Babilônia, né? Cheio de corrente nas mãos, né? Vivendo toda aquela coisa de escravo. E ele está dizendo o seguinte: nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer. Esse é o discurso do cristão. Nós vivemos numa Babilônia. Vivemos cheios de problemas, cheios de dúvidas, cheios de lutas no nosso país. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Não vai ser fácil, mas nós vamos vencer. Deus vai estar conosco. Agora eu já contei essa história, eu vou contar de novo. E não é para ninguém falar de novo essa história. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu. E eu vou resumir, Thiago. Vou resumir. Vou editar. Ó, eu fui na casa de um amigo e cheguei lá, estava ele, a mãe dele e o pai dele com um cigarro na mão. Pela 10ª vez essa história, né, irmão?
Daqui a pouco ele aparece aqui na porta. E aí, irmãos, eu comecei a confessar minha fé. Eu confessei tudo, estava tudo bem. Mas quando eu falei que Jesus ia voltar, ele com o cigarro dele, voltou na garagem e falou: Samuel, eu não acredito que tu acredita nisso. E zombou de mim, riu de mim. Irmãos, às vezes, a zombaria dos ímpios tem nos intimidado. Às vezes a gente começa a repensar nossa fé. Nossa família não nos apoia para seguir Jesus. Os nossos amigos não nos apoiam. Talvez teu marido, tua esposa, teus filhos não te apoiam. A rua, sua vizinhança, ninguém te apoia para você seguir Jesus. A televisão não te apoia. As mídias não te apoiam. Irmão, e às vezes a gente pensa assim: será que eu não estou errado? Porque ninguém está pensando assim. Ninguém aguarda o juízo final. Ninguém aguarda a vida de Jesus. Mas eu quero lhe dizer, leia o verso 17. Esse texto se manifestará na igreja do Senhor. Nós vamos entrar na herança. Nós tomaremos posse da herança. E essa herança, irmão, a Bíblia chama no Antigo e no Novo Testamento de quê? Novo céu e nova terra. Quantos aqui vão para o novo céu e nova terra? Amém, irmãos. Eu vou estar do lado da árvore da vida direito, tá? Vocês me acham lá, tá? Bem tranquilo, tá? Então nós não temos que desanimar. Levante a sua cabeça, saia daqui hoje animado. Não permita que as más notícias da televisão, que diagnósticos ruins, tirem a tua fé. Levante a sua cabeça. Nós vamos escapar. Diz o verso 17: haverão os que escapam, e o Senhor fará sua obra linda na nossa vida, e nós ainda vamos entrar na herança. Terceiro lugar, verso 18, é o cumprimento do juízo final. No verso 18, a expressão descendência de Jacó se repete. De novo a expressão descendência de Jacó, né? No verso 18. E é interessante que a descendência de Jacó, ele assemelha ela a um fogo, né? E a descendência de José, ele assemelha ela a uma chama. E a descendência do Esaú, ele assemelha a uma palha. E você não precisa ser um gênio em Bíblia para saber que fogo mais chama igual a mais palha. Quem é que se dá mal nessa história? A palha. Mas quando é que se cumpriu essa profecia? Lembram que eu falei que eu falaria de uma profecia de Obadias que se cumpriu? É aqui, verso 18. Atenção, assinale em nossa Bíblia. Profecia cumprida. Quando é que se cumpriu isso? Quando é que o povo de Israel destruiu os edomitas? Muito bem. Quando você vai para o Novo Testamento, a palavra edomita não aparece. A palavra edomitas ou Edom não tem. Por quê? Porque no Novo Testamento, Edom virou Idumeia. Quem é que já leu Idumeia? Ninguém leu, né? Idumeia e os idumeus. Os idumeus são quem morava na Idumeia. Herodes, que perseguiu Jesus quando nasceu, o que ele era? Ele era um idumeu. Sabia disso? Ou seja, eram os edomitas lutando contra os judeus, numa outra versão. Olha só. Mas no ano 70, os romanos vieram sobre Jerusalém, eles destroem tudo, matam a maioria dos judeus, mas sobrevivem os judeus para que se cumpra a profecia, mas os idumeus, os edomitas, morrem. Eles são destruídos. Quando é que a profecia foi feita? Quando é que o versículo 18 foi escrito? Quando é que o verso 18 foi escrito? Ano 586. Quando é que ele foi cumprido? 70 depois de Cristo. Faça uma conta. Vou repetir. Quando é que o versículo 18 foi profetizado? 586. Quando é que ele se cumpriu? 70 depois de Cristo. Quantos anos demorou? Bastante, né? Então, o que a gente aprende com isso? As profecias da Bíblia demoram, mas elas se cumprem. Muitas pessoas estão dizendo: Jesus nem vai voltar. Está demorando. Demorar, mas vai se cumprir. E quando isso acontecer, então, aqueles que rejeitaram a Deus, que apegaram-se numa vida torta, que desprezaram a graça de Deus, eles serão condenados por fogo. A Bíblia diz que a primeira destruição da terra foi com água e a segunda seria com fogo. E nós temos que falar isso também. Mas a nós, os que cremos, os que fomos chamados e dissemos sim ao convite do Senhor, para nós seremos, Tessalonicenses diz, arrebatados. Muito bem. E em último lugar, mas não menos importante, é o dia da vitória da igreja pelos méritos do Senhor,
Isso nós temos no verso 19 ao 21. No versículo 19 e 20, nós vemos que Obadias profetiza lá na senzala, né? Lá na escravidão, ele profetiza que um dia os judeus eles governariam os montes de Esaú, eles governariam o Negueb, governariam a terra dos filisteus, versículo 19 e 20, governariam várias regiões ali e tal. E é interessante que no versículo 21, Obadias chama o povo de Judá de vencedores, é a expressão que ele usa no versículo 21. Mas por que os judeus são vencedores? Eles são vencedores por causa da última frase do verso 21. A última frase do verso 21 é: e o reino será do Senhor. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: nós só venceremos porque o Senhor estará reinando. Nós não somos vencedores pelos nossos méritos. Eu quero explicar aqui por que tem gente aqui nessa noite que tem dúvida se vai para o inferno. E é crente, e é salvo, e é batizado, mas tem dúvida. É porque você olha para as tuas obras. Você olha para as tuas obras, você olha para a lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém é justificado pelas obras. Se você olhar para a mulher que tu tinha que ser, ou a mulher que tu não tinha que ser, ou o homem que tu tinha que ser, o homem que tu não tinha que ser, ninguém vai ser salvo, irmãos. Porque imaculado não é Maria, imaculado é Jesus. Só tem um imaculado. Só ele é sem mancha. Então o que sobra para a gente? Não há esperança. Mas Paulo diz em Gálatas e Romanos: a justiça é pela fé em Cristo. Então não tenha medo da morte, não tenha medo do juízo final, não tenha medo do fogo do inferno, porque por causa de Cristo você vai entrar no novo céu e nova terra. Por causa de Jesus, do que Ele fez, não é você. Você sempre ficará aquém. Eu falava isso, né, no curso dos 10 mandamentos, que certa vez um jovem rico chegou para Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: obedeça os mandamentos. Por que Jesus falou obedeça os mandamentos? Porque ele pediu lei. Ele pediu lei. Tu quer lei para ser salvo? Está aqui, obedece os mandamentos. E ele fala: tudo isso eu tenho obedecido desde jovem. E Jesus respondeu para ele: ainda te falta uma coisa. Esse é o problema da lei. Sempre falta uma coisa, irmãos. Sempre faltará uma coisa. Mas essa noite eu quero lhe dizer o que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Verso 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Então você vai entrar no céu porque você crê em Jesus. E foste batizado, deixando bem claro ao mundo que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Que venha o juízo final. Que venha a vinda de Jesus, que venha a volta de Cristo. O novo céu e a nova terra, irmãos, está chegando. Amém.